E aí, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou analisar as partidas da quarta edição da Copa Online de Xadrez do Clube de Campinas. Então, como vocês podem ver, são 6 rounds que foram, as partidas duraram 15 minutos mais 10 segundos de incremento e foi online, obviamente, por isso que chama Copa Online. Eu já deixei separadas 6 partidas que eu joguei aqui na fase classificatória, onde nós tínhamos 35 jogadores e apenas os 8 primeiros iam se classificar. Vamos ver o que rolou aqui. Então, a primeira partida eu aqui enfrentei de brancas contra o Francisco. E eu comecei aqui com um E4, que eu normalmente começo. Vamos analisar aqui. Vou fazer umas análises bem rápidas, tá? Não vou tentar demorar muito, não. E ele veio aqui com a Petroff. A Petroff aqui foi uma surpresa, na verdade. Né? Eu não sei muito bem o que jogar e eu acabei respeitando demais o adversário, né? Joguei bem tímido aqui, eu me arrependi e fiquei ficando torto, porque ele realmente jogou muito bem a abertura. E vocês podem ver que eu acabei ficando pior aqui, ó. Já menos 0,4 e acabei tendo que perder o peão. Tá. Essa partida foi bem curta, na verdade. Acabei perdendo esse peão aqui. Eu tive que retomar. Eu tentei não trocar as damas aqui pra complicar a partida, mas esse lance aqui que ele jogou, eu até achei que era meio estranho, assim. Até achei que podia estar me recuperando, né? Mas ele era interessante, porque ele ficava atacando meu peão e defendia o peão dele, apesar de deslocar a dama. E eu fiquei com o meu plano aqui de colocar o cavalo aqui pra vir aqui pra C5 para atacar tanto a dama quanto o peão e recuperar assim meu peão. E foi o que eu fiz. E aqui eu fui enganado por um negócio meu mesmo, né? Eu acabei ficando meio nervoso assim na hora. Você pode ver que ele tá me matando aqui no tempo, né? E aí eu pensei nessa oportunidade de tomar o peão direto. Só que eu falei, ah, por que eu não troco as damas e tomo o peão? Ele vai defender a torre dele jogando esse. Eu escapo aqui com o cavalo, né? E tudo mais. E aí eu tô de volta na partida, né? Opa, tem que tirar antes. Isso. Aí eu tô de volta na partida, né? Alguma coisa assim. Só que eu, gênio que sou, admiti que ele ia jogar esse lance. Mas na verdade ele joga esse. E ganha meu cavalo. Aí não teve jeito, né? Eu acabei tomando o peão dele ali, né? Mas aqui eu até tentei criar algum contrajogo com os peões avançando, mas ele defendeu muito bem ali essa ideia e, né, no final eu acabei até levando um mate aqui, né? Você pode ver que eu até tentei alguma coisa aqui só pra não. E pendurei esse mate aqui, mas já tava perdido de todo jeito, acabei perdendo essa primeira partida. Então eu comecei com o pé esquerdo esse torneio, e aí eu já caí para jogar aqui com o Júlio Martelo, que foi a nossa segunda partida. Dessa vez eu estou jogando de pretas, ele jogou E4, então eu joguei a siciliana, que eu jogo sempre. Ele veio com a Lapim. Aqui eu preparei um negócio diferente, agora que eu tô lembrando aqui, né, vendo, que foi esse lance aqui. Isso daqui eu tinha preparado para ficar um pouquinho mais fugir do comum, sabe? Para tentar criar alguma coisa. A gente seguiu desenvolvendo as peças, tudo. E aqui que vem o pulo do gato, né? Eu achei que tinha alguma coisa aqui, né? Pra ganhar material. Então eu tomei e dei esse ataque no cavalo, aproveitando a cravada. Ele ainda tentou cravar o meu peão, né? Para se eu tomar o cavalo ele tomar o meu bispo, mas eu defendi isso. E aí não teve jeito, né? Ele acabou perdendo a peça. Aqui, eu tinha visto esse tema aqui. Eu decidi trocar para ter uma peça a menos, né, no jogo. Porque senão eu teria o mesmo tema, só que ele teria mais peças no jogo, né? Então seria uma, duas, seriam quatro, cinco, eu teria essa peça a mais. Só que aí eu acabei dando a oportunidade, porque eu tomei o bispo dele, né? Aqui, e acabou tirando essa oportunidade, né? Porque se ele tomasse de dama, não ia ter a cravada. Eu bobeei, mas mesmo assim ele jogou o que eu tinha pensado que era ruim, e acabou que a gente acabou trocando as peças. E aqui foi, né? Eu até fiz a dama, ele até meio que tentou manter a torre dele pra criar algum contrajogo, mas com uma dama a mais não dá, né? Aqui foi meio fácil depois disso. Então essa foi a segunda partida, né? Eu recuperei e vim todo otimista para jogar contra o Fábio. Falei, agora eu vou me recuperar no torneio. Aí ele veio com a francesa.
Aí chegou esse D5 aqui, eu falei assim, cara, eu sempre troco aqui, faço isso aqui, né? Para o C3, aí ele vai jogando as coisas, né? E faço um negócio assim, entro na francesa das trocas, que é bem simples e bem confortável de jogar para os dois lados. E como eu teoricamente era o favorito para essa partida, eu decidi ir para outros caminhos. Então eu joguei diferente aqui. Só que o que eu não pensei é porque ele deve jogar isso aqui toda hora. Então eu acabei tendo uma escolha errada, porque eu fui para um terreno que ele conhecia muito melhor que eu, o que acabou me ferrando, né? Eu joguei esse, acabei pendurando esse peão aqui, ó, porque quando ele toma, se eu retomar o bispo dele, que estava até cravado, ele retoma de cavalo, então eu fico com um peão a menos. Vamos ver o que eu fiz. Eu tomei o cavalo, mas aqui não fazia diferença. E aí a partida tomou uns rumos muito estranhos, porque eu levei esse duplo aqui, ó, e tomar a torre para ele é ruim, porque eu tinha esse lance aqui, cavalo aqui, assim. Mas esse seria muito absurdo eu ver isso aqui, né? Tipo, aí ele teria que vir aqui e eu teria que sacrificar outra torre, né? Tipo, caramba, nunca que eu ia jogar isso aqui, né? O que na partida aconteceu é que eu fui tentar criar um ataque com a torre, mas acabei me complicando, né? Aí ele tomou meu bispo, né? Forçou a troca das torres e ele conseguiu trocar o cavalo aqui, ó. Porque ele propôs a troca dos cavalos, eu tirei e ele colocou o cavalo aqui atacando tanto o meu cavalo quanto a dama. Então eu tive que trocar os cavalos. E eu até tentei aqui, ó. Isso, até tentei criar algum contrajogo aqui e tudo. Ameacei perpétuo, ameacei mate aqui com esse cavalo com essa dama, mas ele jogou muito bem, assim, não tinha muito o que fazer. Até que ele teve um ataque e o ataque dele era já de mate. Então eu fiquei alguns lances aqui tentando, não consegui nada, né? Pra tentar empatar e acabei desperdiçando esse ataque aqui dele. Que foi muito bem achado, né? Porque ele dá esse bispo. Se eu conseguir aqui, ele também tinha mate, né? Pelo que eu lembro. Esse lance é mate. Isso, isso. E qualquer outro lance aqui, né? Que foi, eu joguei porque tinha esse mate, eu tinha visto. Tem esse descoberto que é mate. Então o ataque dele era bem forte. E foi isso. Duas partidas ruins da minha parte, né? Com escolhas de abertura muito ruins também. E acabei perdendo porque o adversário simplesmente aproveitou as chances e jogou melhor que eu. E lá vou eu com um ponto em três para a quarta rodada, né? Precisando da vitória para um dia tentar sonhar com a classificação, porque são 35 jogadores e só os 8 primeiros se classificam. Então eu fiquei falando, preciso ganhar todas a partir de agora para ter alguma chance de classificar. Então eu peguei o Smurfzinho, ele veio com D4, né? A abertura, o gambito da dama tradicional. E eu tentei jogar a Grunfeld aqui. Aqui eu joguei esse C6 que é ruim, né? Na verdade, eu tinha que ter jogado esse lance, que era um lance que eu tinha estudado, mas na hora eu acabei esquecendo. Eu joguei esse lance que é ruim, né? Defendendo o peão. Também você, quando você joga pra valer, às vezes você se preocupa demais com algumas coisas. Por isso que eu joguei o C6, mas não devia ter jogado, né? E eu acabei ficando um pouquinho pior, mas é aquele pouco pior que dá pra contornar, tá vendo? A engine já dá até que eu tô um pouquinho melhor. Então, esses lances aqui, essas avaliações aqui no nosso nível, que é amador, né? Tudo às vezes elas não servem muito, né? Se fossem dois profissionais jogando, obviamente, isso daí já, essa pequena vantagem poderia se traduzir em uma vitória, né? Mas aqui, como é dois amadores jogando, às vezes até grandes vantagens não são automaticamente vitórias, né? O cara tem que ralar para ganhar, né? Então, aqui, mesmo tendo essas flutuações, acaba que não é tão importante, né? Aí ele atacou aqui. Sinceramente, eu não lembro direito dessa partida. Vamos ver o que aconteceu. Ah, ele pendurou o peão, ok. Pendurou o peão. Aqui a gente tá com um peão a mais. E eu tentei jogar. Aqui ele abriu o rei dele, eu achei meio estranho esse lance, né? Tentei me aproveitar. Ele trocou as torres e perdeu esse outro peão aqui, né? Então ele ficou com dois peões a menos. Até fiquei com medo dele prender o bispo, é verdade. Mas eu tinha visto que aqui funcionava, né? Tirei o bispo defendendo aqui, né? Sempre com cautela. Ele ameaçou ali. Tudo e ele acabou entregando essa peça aqui e abandonou a partida, né?
Já tava meio difícil, né? Com dois peões a menos, né? A gente já dá até ganho, né? Acho que ele acabou se sentindo pressionado, entregou a peça e abandonou. Então essa foi a quarta partida. Vamos pra quinta. É 4-5. Então a gente jogou a italiana, que é o que eu normalmente jogo. Então aqui eu já tava bem mais à vontade do que em outras partidas, né? Vamos ver o que ocorreu. Ele tentou um ataque, passar as peças aqui, com a dama com o bispo, tudo. Eu coloquei o bispo aqui. Ah, é verdade. Ó, vocês podem ver que eu tava mantendo as cravadas aqui na dama dele. Então, cravei o cavalo, ele veio, tentou tirar o bispo aqui, né? Expulsar meu bispo, eu mantive a cravada, ele colocou ali, eu fui com outro bispo para manter a cravada. Tentando incomodar, né? Acabou que, apesar da abertura ter saído boa para mim, ele tem muita peça no centro e tem muita. Como que eu posso dizer? Ele tem muito contra-jogo aqui, né? Então, uma bobeada minha, eu posso acabar pendurando os peões aqui, o que já fiz em várias partidas, entendeu? Então, esse dois aqui às vezes nem se traduz tanto, né? Isso. Ele jogou, eu devia ter tomado o peão, né? Acabei avançando. Eu tava até com medo desse lance na hora, né? O que que eu ia jogar contra esse lance. Aqui diz esse, né? Não sei. Eu tava pensando em jogar o cavalo assim, alguma coisa assim, mas já tá ficando meio ruim, como vocês podem ver, né? Já deixei. Só que aqui ele acabou indo e voltando e se colocando na cravada de novo. O que eu acho que ele não percebeu. Aí ele tentou manobrar o cavalo, acabou perdendo a dama. E aí eu fui tentar trocar as peças, né? Troquei as peças com uma dama a mais, né? Eu tô com uma dama por um bispo. Tentei atacar os peões, né? Aproveitei que tá tudo seguro. E ele acabou abandonando porque tá todos os meus peões seguros, né? Eu vou dobrar as torres, tentar trocar uma delas. Tem essa dama incomodando também, né? Ele pode tentar algo assim, mas já tá caindo esse peão, por exemplo. Então ele já abandonou aqui. É, a partida tava indo bem, né? Tava bem confusa aqui, né? No meio. Dava uma vantagem pra mim, mas aquele negócio tá muito confuso ali e algum erro poderia ser fatal, foi o que aconteceu contra meu adversário aqui, né? Que ele acabou perdendo o dama aqui. Foi um momento de distração. E a gente chega na última partida, né? Nesse momento agora eu já estou com 3 pontos em 5, né? Recuperei a minha classificação ali, né? Só que, como tinha muita gente muito perto, né? Muito junto ali naquela zona, eu ainda estava longe, eu acho que, se eu não me engano, estava na posição 19, 14, alguma coisa assim. Tava bem fora da classificação. Eu sabia que eu precisava ganhar essa partida. Então, opa, a gente foi jogar. Então a gente jogou uma siciliana. Nesse mesmo dia eu tinha jogado uma siciliana também de manhã, uma partida online normal. E meu adversário acabou me dando um mate com o cavalo aqui e com a dama. Então eu já fiquei muito ligado, muito afoito nesse tema. Foi uma posição bem parecida, né? O adversário também tinha esse peão aqui que é bem chato, né? E ele tava me apertando aqui, né? Vamos colocar aqui em engenho, ó. Dá uma leve vantagem, ó. Você pode ver que ele tem uma certa vantagem aqui, né? De um ponto. Só que é esse momento que ele acabou oferecendo a troca das damas, né? Diretamente. Pega a torre, pega a torre. Isso aqui me ajudou, porque ele tava me atacando. A gente até conversou com ele, eu e ele, né, sobre essa partida. E é o que eu comentei com ele, porque essa troca de damas aqui acabou me ajudando bastante. Porque ele tava botando muita pressão em mim, eu já tava pior no tempo. Podia ser que, caso ele mantesse essas damas aqui, né, eu poderia ter acabando errando por conta da pressão que ele tava colocando e entregando a partida para ele. Então eu, eu tentei tirar o meu cavalo. Ele colocou o cavalo aqui, só que ele leva esse tático, né? Porque toma, toma, e eu recupero o cavalo dele, né? Porque eu tô tirando. Então ele acabou perdendo esse peão aqui, né? Então ele acabou tomando meu bispo. Eu fui lá tomar o cavalo dele, né? Porque se eu tomo esse cavalo, ele toma o meu. Então eu troquei e tomei esse cavalo. Então ficou com um peão a menos, né? Aqui eu tava pensando que ele ia tomar mesmo meu cavalo, mas ele decidiu manter, né, o bispo, manter o par de bispos. E eu coloquei o bispo aqui justamente para ter essa cravada aqui, né, atacar esse peão e dificultar essa saída do bispo dele, né? Aí ele colocou o bispo aqui, eu ataquei o bispo, meio sem ideias, né? Talvez tava pensando em avançar esses peões.
daqui a pouco, né? Tentar aproveitar de alguma forma, tentar pegar esse peão dele, né? Então eu tava vim aqui pra jogar torre B4 pra ameaçar de fato o peão dele. Isso. Aí ele jogou esse lance que eu tomei um susto na hora, até falei com ele que eu não tinha visto essa ideia. Porque a ideia é que se eu tomar a torre dele, ele tá retomando a minha, né? E aí eu vou ter que voltar o cavalo, fazer um monte de coisa, né? Só que aí eu pensei, por que que eu não tiro a torre, né? Eu tiro a torre, ele vai ter que tirar a torre dele também. Isso. Aí eu pensei, pô, eu tiro a torre, tá atacando, eu tô atacando a torre dele, ele tá atacando a minha, né? Ganhei uma peça. Só que não, ele tava ameaçando meu cavalo. Só que no fim eu acabo ganhando um peão, pelo que eu tinha visto, né? Então toma, ganha um bispo, ele ganha uma torre, eu recupero a torre, então eu tô com um bispo a mais, né? Uma peça a mais, ele recupera a peça, só que aqui eu recupero o peão. E foi o que acabou entrando na partida, né? Então eu fiquei com dois peões a mais. 3-6 contra 4. Aqui eu tava um pouco preocupado, no sentido que eu sou meio ruim em finais de reis peões, mas tinha um bispo apoiando. Então eu falei, pô, é dois peões a mais, peões nas duas aulas, tem um bispo apoiando também. E aqui eu tentei centralizar o rei, né? Deixar esses peões em Casa Branca para ele não conseguir atacar com o bispo dele, né? Ele começou a avançar os peões dele, aí eu pensei, por que não avançar os meus? Então foi o que eu fiz, avancei meus peões, né? E aí foi bem tranquilo de converter o final. Claro, eu tava olhando aqui, né? Toda vez que ele toma, eu retomo, né? Aqui avançou, tal, ele tomou. Aí ele abandonou, porque ia ser um pouco difícil de segurar esse peão aqui. Tem esse peão aqui, o rei dele não entra, né? Porque o bispo também controla essa casa. E ele abandonou. Eu tava pensando que ele ia poder jogar algo assim, mas eu tava querendo muito jogar esse lance aqui, porque ele apoia essa casa, né? E ele abandonou a partida. E com isso eu cheguei a 4 pontos e 6, recuperando o início de torneio ruim da minha parte, né? E como vocês podem ver, eu fiquei em oitavo aqui, acabei me classificando. E aí entra a fase mata-mata do torneio, onde o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro o sexto e o quarto pega o quinto, né? Então entra quartas de final, semifinal e a final. Bom, como vocês podem ver, como eu me classifiquei em oitavo, eu vou pegar literalmente o Guilherme Fernandes, que vocês podem ver que fez 5,5, ou seja, ele ganhou 5 partidas e empatou uma, justamente com o Haroldo, que também é um grande jogador. Então, provavelmente eu vou acabar perdendo essa partida aí contra ele, mas eu acho que o objetivo, pelo menos aos trancos e barrancos, foi conquistado, né? Que minha expectativa para ganhar esse torneio era para jogar esse torneio era simplesmente me classificar, né? Até clicando aqui dá para ver até aquela questão da minha evolução, né? Eu comecei em nono, pelo critério de rating, aí caí porque perdi a primeira partida, me mantive, acabei jogando contra o adversário que também estava nas últimas posições, então acabei não ganhando nenhuma posição, né? Fui lá, acabei perdendo novamente, fiquei na posição 24 dos 35, e aqui começa o meu comeback, né? Então subi para 20º, depois para 14º e finalmente para oitavo, conseguindo a classificação muito por pouco. Bom, agora é esperar a rodada do mata-mata, tentar não ser humilhado, tentar não fazer umas partidas ruins. E é isso. Obrigado quem assistiu o vídeo e até mais.